A Direcional, uma das maiores construtoras do país, teve um lucro líquido de 184 milhões de reais no segundo trimestre, esse que é o maior patamar já alcançado pela empresa. O resultado representa uma alta de 26% em relação ao mesmo período do ano passado, e a gente vai entender agora melhor esse cenário e as perspectivas da empresa, porque eu recebo agora aqui no estúdio do CNN Money o Ricardo Gontijo, CEO da Direcional. Tudo bem, Ricardo? Obrigada por vir conversar pessoalmente aqui com a gente. Muito bom te receber. Tudo bem, Muriel? Prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. O prazer é nosso. Quero, antes de mais nada, entender um pouco mais sobre esses resultados. Estamos falando aí de 26% ano a ano de um crescimento de lucro líquido. O que vocês estão entendendo como principal motivo para esse crescimento? Muriel, a gente tem conseguido operar com margens bastante sólidas e eu acho que quando a gente analisa, né, comparando 2025 com 2024, a gente tem operado em outro patamar de tamanho. Isso, de certa forma, tem nos dado uma capacidade grande de negociação com fornecedores, de diluição de custos fixos, tem uma alavancagem operacional, né, da qual a gente se beneficia nesse processo de crescimento, onde as nossas despesas crescem num ritmo inferior à receita. Eu acho que essa é, eu diria, uma obsessão da empresa, né? À medida que a gente se torna mais competitivo, à medida que esse processo de crescimento se dá, né, com ganho de eficiência, a gente acaba conseguindo atender famílias do ponto de vista ali de capacidade de compra do nosso imóvel, da renda necessária para a compra do imóvel, que anteriormente nós não atendíamos, pelo fato de parte desse ganho de eficiência ser transferido justamente para os preços. Então, a gente acaba conseguindo ofertar produtos por preços que não ofertávamos anteriormente e, como consequência, a gente atinge um mercado ali que, de certa forma, não tinha sido atendido antes. Acho que, quando a gente fala de habitação social no país, esse é o desafio da maior parte das empresas, né? É atuar naquele segmento onde, eventualmente, outros não estejam atuando. Sem dúvida. E eu gostaria justamente de entender um pouco mais sobre os resultados que vocês divulgaram, até porque a gente viu um dividendo crescendo também. E a gente viu logo depois da divulgação do balanço que as ações também da Direcional, no Ibovespa, por exemplo, cresceram bastante. Você acredita que foi por causa dos dividendos que o mercado entendeu como um cenário extremamente positivo ou alguns outros pontos? Como é que vocês entenderam? Eu acho que não necessariamente dividendos, tá? A Direcional tem sido ali uma pagadora de dividendos com uma certa recorrência. A gente tem sempre procurado, né, estar devolvendo capital para o nosso acionista. Acho que isso é bem importante, é parte, né, do que a gente tem feito ao longo dos últimos anos. Mas, em relação à reação do mercado, né, e eventual impacto no preço das ações, eu acho que é realmente fruto do resultado que tem sido muito consistente, muito resiliente. Eu diria, né, a gente tem apresentado resultados sem grande volatilidade, mas resultados que têm, de certa forma, sido mais positivos trimestre após trimestre. Então, acho que é uma consequência, né, dessa, eu diria, quase que confiabilidade que a gente tem conseguido transmitir para o mercado com relação à nossa operação. Eu aproveito para perguntar também o que motiva, no caso, a Direcional para manter o ROI consistente, um payout consistente também diante desses resultados? Bom, eu acho que, né, essa, de certa forma, quando a gente analisa do ponto de vista mais específico, os nossos acionistas, ou seja, aqueles que colocam capital para que a gente possa desempenhar as nossas atividades. E eu acho que como, né, uma consequência extremamente positiva trazer tanto benefício para os nossos clientes, né, que são famílias ali, em alguns casos a gente tem vendido empreendimentos para famílias que ganham a partir de um salário mínimo. Então, eu acho que é extremamente positivo o impacto que a gente traz do ponto de vista social. Mas quando nós conseguimos aliar esse benefício social que nós trazemos para essas famílias a um retorno, né, adequado para o capital que o acionista investe no nosso negócio, é super positivo. Então, é fundamental a gente estar sempre olhando ali o retorno que a gente tem conseguido entregar para que a gente seja uma empresa interessante do ponto de vista de investimento daqueles que efetivamente permitem que esse capital seja alocado de forma, na minha visão, tão eficiente e trazendo tanto benefício para o nosso povo. E eu até aproveito para te perguntar, ainda voltando a falar, na verdade, sobre a questão de Ibovespa e Bolsa, porque a gente viu o Direcional sendo destaque da Bolsa agora em 2025, e eu queria entender especificamente qual o movimento, qual o segredo diante de um cenário de juros altos. A gente está com juros nesse momento em 15%, sem previsão de corte, talvez só lá para o fim do ano ou ano que vem. E uma necessidade que a gente vai ver que vai acontecer e já está começando a acontecer de desaceleração da economia cada vez mais ao longo aí desse ano e talvez do ano que vem. Como é que vocês estão enxergando isso? Vamos lá, Muriel, aqui acho que são dois pontos importantes para a gente analisar. Um é, como, né, a maior parte dos nossos produtos são elegíveis ao programa Minha Casa Minha Vida, a fonte de funding para o financiamento das famílias que adquirem um imóvel no âmbito do programa é o FGTS.
Então, o FGTS é extremamente relevante para a habitação popular brasileira, para o acesso à casa própria por parte das famílias, né, vamos dizer, mais frágeis aqui do nosso país. E o FGTS, a remuneração que é paga nos depósitos, ela não é atrelada à Selic. Então, quando nós temos oscilações na Selic, isso não impacta o custo do funding ali do FGTS e, como consequência, o incremento da Selic não impacta as taxas de juros do crédito concedido no Minha Casa Minha Vida. Isso é completamente diferente no segmento de médio e alto padrão, que tem sofrido bastante em função desses aumentos de juros. Por outro lado, é claro que quando nós analisamos uma Selic mais alta, o capital, aí no caso não analisando os nossos clientes, mas analisando a empresa como um todo, o capital está muito mais caro, né, para que nós, no caso do financiamento da empresa e não dos adquirentes dos nossos imóveis, e nós tomamos dívida no nível da empresa, seja para aquisição de terrenos, para execução das obras, capital aqui sim está muito mais caro e para que a gente possa ter, né, o manter ali a atratividade da nossa empresa do ponto de vista de ações negociadas em bolsa e tal, é fundamental que a gente entregue um retorno sobre o patrimônio crescente no momento onde capital está mais caro. Então, nesse contexto de capital extremamente caro e muitas vezes escasso, não disponível, a gente tem procurado acelerar a nossa velocidade de vendas para que a gente tenha menor demanda por capital de giro na nossa operação. E isso fica bastante nítido quando você analisa os resultados, né, da empresa ao longo dos últimos trimestres. A gente tem sim vendido mais rapidamente os nossos produtos para que a gente execute as nossas obras com menor demanda por capital da empresa. Então, acho que a gente tem procurado acelerar o que a gente chama de giro do ativo. Tá? Essa tem sido a grande prioridade nossa no momento onde Selic está muito cara, está muito alta. Exato. E como é que vocês estão se preparando para a questão envolvendo o custo de mão de obra, custo também de produtos, de materiais, levando em consideração que esse ano já era uma preocupação muito constante com isso, no primeiro momento que o ano começou já com aquela apreensão com relação ao dólar muito alto e essa possibilidade do dólar acabar encarecendo bastante esse cenário, só que no fim foi o oposto, a gente viu o dólar desvalorizando bastante, mas para o ano que vem a gente está vendo, enfim, uma possibilidade de um dólar um pouco mais caro também, ainda que seja difícil fazer previsões de dólar num longo prazo, mas como é que vocês estão acompanhando pelo menos esse cenário aí de custo de mão de obra, custo de materiais de construção? Perfeito, esse ponto é extremamente importante, né, no nosso negócio. E quando nós analisamos ali o fim de 24, o fim do ano passado foi um ano onde houve uma escalada significativa do dólar. Apesar de grande parte dos insumos, ou a maior parte dos insumos que nós usamos num canteiro de obras nosso, não serem importados, então não tem tanto impacto direto do câmbio, mas sim quando o dólar sobe naturalmente, existe sempre aquele risco de determinados insumos terem um incremento de preço. Ao longo de 25 houve um arrefecimento no valor do dólar e, de certa forma, eu diria que a gente tem tido o custo dos materiais bastante controlado ao longo desse ano, que tem sido positivo. Por outro lado, você tem visto, né, nos dados do CAGED, nos dados de geração de emprego, a construção civil tem gerado muito emprego, né? Então, esse ponto da disponibilidade da mão de obra, na minha visão, é um dos principais desafios que a gente tem hoje, né? Quando a mão de obra está mais escassa, naturalmente o custo também aumenta e aqui é uma variável que nós temos que acompanhar muito de perto no nosso negócio. No caso da Direcional, o que a gente já há vários anos tem procurado fazer, né, é sempre investir bastante em CAPEX, em equipamentos, em processos construtivos, para que a gente tenha um incremento da produtividade da nossa mão de obra e que, de certa forma, a gente consiga mitigar os aumentos de custo da mão de obra, aumentando a produtividade dos nossos profissionais. E eu acredito que a gente tem sido bem sucedido nesse processo. Tanto que a gente, né, nesse segundo trimestre, entregou um patamar ali bastante saudável de margem bruta, né? Foi o maior patamar de margem bruta dos últimos anos, mesmo num contexto de mão de obra escassa e mais cara. Isso é muito fruto do investimento que a gente faz em produtividade. Eu acho que isso tem sido muito importante nos nossos resultados. Vocês acreditam que os resultados do Minha Casa Minha Vida talvez sejam os principais nesse momento, levando em consideração esse resultado de segundo trimestre, é o que tem mantido nesse momento, então, esse resultado tão positivo aqui para a companhia?
Vamos lá, Muriel, eu acho, assim, não tenho dúvida em dizer isso, tá? Eu vejo um cenário fora do programa Minha Casa Minha Vida. No caso aqui, então, são imóveis vendidos acima de R$500 mil, eles deixam de ser elegíveis ao programa, e famílias com renda acima de R$12 mil também não são elegíveis ao programa. Então, esse cenário daqueles produtos ou daquelas famílias que não são elegíveis ao Minha Casa Minha Vida, em função da Selic bastante alta, ele é um cenário bastante desafiador, tá? Então, a gente tem tido saques recorrentes na poupança, que é a fonte de funding para esse segmento. Então, você tem menos recursos disponíveis, os bancos estão tendo, portanto, que levantar capital via LCIs, que custam muito mais, então, naturalmente, o crédito imobiliário está encarecendo ao longo desses últimos meses. Então, o poder de compra cai à medida que o juros sobe. Então, eu acho que aqui nesse segmento, o cenário é mais desafiador, tá? E como nós estamos ali com foco bastante elevado no Minha Casa Minha Vida, eu diria que a nossa performance tem tido um impacto muito menor desse contexto de capital caro, de Selic elevada. Mas o cenário fora, eu diria que é um cenário mais complexo, mais dramático. Sem dúvida. Eu queria entender um pouco mais justamente sobre esse cenário. A gente está com esse cenário como um todo complexo, mas ainda assim a gente vê as pessoas comprando, ainda assim fazendo esse movimento. Como é que vocês enxergam isso? Vamos lá, Muriel, quando a gente analisa o cenário do que a gente chama de segmento do SBPE, que é fora do Minha Casa Minha Vida, no ano passado foram concedidos 187 bilhões de reais de financiamentos nesse segmento, tá? No Minha Casa Minha Vida foi um pouquinho abaixo de 130. Nessa faixa dos 187, 50 bilhões foram para financiar obras e 137 bilhões foram para financiar os clientes, as famílias compradoras que tomam um crédito de até 35 anos para a compra desse imóvel. Tá? Desses 137 bilhões, o início desse ano, que é o recurso destinado às famílias, no início desse ano a performance foi positiva. Estava se concedendo mais crédito do que no ano passado. Essa curva já inverteu. O mês passado, há 2 meses atrás, junho de 25, a queda no segmento de famílias foi de 27% com relação a 24%. E no crédito para financiar novas obras, aí a situação é muito complicada. No ano passado foram concedidos 50 bilhões, como eu disse, e nos primeiros 6 meses desse ano, menos de 10. Ou seja, o ritmo de início de novas obras e de concessão de crédito para novas obras está extremamente lento, não tem financiamento disponível e eu acredito que isso pode vir a impactar a oferta de novos imóveis ao longo aí do ano de 2026, principalmente porque o ciclo nosso é longo, né? Então, os projetos que tiveram início o ano passado, geralmente isso dura 2 anos. Se a gente está vendo uma queda de financiamento de novas obras agora, isso vai se refletir no ano que vem, provavelmente, né, em disponibilidade de novos produtos no mercado, emprego, etc. Então, é gradual esse cenário de aperto, o impacto disso no setor, na oferta, nos empregos é gradual, mas a gente já está vendo um cenário bastante delicado. Tanto é que tem havido uma série de discussões, Banco Central, Abrainc, Cibic, instituições, né, que representam os vários entes envolvidos no mercado imobiliário, para buscar algum tipo de solução que minimize um impacto inevitável. O impacto já está aí. O que está se buscando é uma minimização desse impacto, que sem dúvida nenhuma, pelo que eu estou passando aqui, é enorme nas empresas, no início de obras, e já está bem grande nas pessoas físicas, nos compradores. E a partir desse cenário todo que você desenha para a gente, o que esperar, portanto, aí dos próximos meses, do restante aí desse ano de 2025, olhando já para 2026? Bom, a gente teve uma notícia extremamente positiva, eu diria, que foi a criação da faixa 4 do Minha Casa Minha Vida. Então, a faixa 4 é aquela destinada a famílias que hoje chega a R$12 mil, anteriormente era R$8 mil. Então, né, você tem um segmento grande de famílias que passou a ser elegível ao Minha Casa Minha Vida, que, portanto, deixa de sofrer o impacto desse cenário de juros mais altos, e você teve um incremento do preço teto do imóvel elegível ao programa, que anteriormente era R$350 mil, subiu para 500. Então, essa criação da faixa 4 vem mitigar muito esse cenário e, de certa forma, traz uma perspectiva muito positiva, na minha visão, para o programa Minha Casa Minha Vida, olhando à frente. Tá? E eu acredito que o cenário, né, dos produtos ou das famílias não elegíveis ao programa, a gente precisa esperar um pouquinho e ver o que pode vir a ser essa solução que tem sido desenhada para ver a realidade que nós vamos vir a enfrentar no ano que vem. Caso não haja nenhuma mudança,
eu diria que o cenário requer bastante atenção e eu acho que é um segmento ali que tem que ser bastante cauteloso para se atuar. Muito bem, Ricardo Gontijo, CEO da Direcional, obrigada pela conversa aqui. Volte sempre, viu? Quem sabe aí no terceiro trimestre para a gente conversar mais. Prazer, sempre à disposição de vocês e obrigado pelo convite. Obrigada, Ricardo.